Pessoal, vamos falar de uma descoberta brilhante feita pelo jornalismo Brazuca de que o Brasil tem 30 fábricas de vacina para gado, plenamente autossuficientes, todo o processo feito no Brasil, tudo funcionando, mas só tem duas para humanos. Vamos entender por que esse negócio e, claro, o culpado disso você já sabe quem é o SUS. Mas vamos com calma. Ah, Essa notícia foi sugerida pelo Henrique Loherman, obrigado ao Henrique que sugeriu a notícia, e enfim... Isso é só uma constatação. De fato, o Brasil tem 30 fábricas de vacina para gado e só tem duas fábricas de vacina para seres humanos. E as duas, enquanto as 30 fábricas de vacina para gado são privadas e funcionam muito bem, estão disputando no mercado e tudo certo e coisa e tal, só duas para humanos e as duas são estatais, o Instituto Butantan e a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. O Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro. Como que chegamos nessa situação? Por que chegamos nessa situação absurda de não ter uma indústria nacional fabricando vacina e coisa e tal? Aí o artigo aqui começa com aquele papo de que não, porque nos anos 80 o Brasil tinha várias instituições, mas aí o Collor fez um plano de abertura e coisa e tal, e o plano de abertura do Collor acabou matando a indústria brasileira. Na verdade, bom, nunca foi muito grande pelo visto, né? Tinha 5 fábricas de fabricação de vacina para humanos no Brasil, que dominavam boa parte do ciclo. Quando o Collor abriu o mercado, passou a ser muito mais barato importar esses produtos lá de fora, e com isso acabou ficando inviável produzir aqui no Brasil, e hoje em dia só tem a Farmanguinhos, a Fiocruz e o Butantan que produzem vacinas ainda no Brasil, e mesmo essas vacinas produzidas ali, a grande maioria delas ainda depende do princípio ativo, né, do IFA que eles chamam aqui, que tem que vir de fora. Então não produz o ciclo completo e coisa e tal. Então o repórter começa aqui a dar aquele negócio de culpa do livre mercado. Se o Collor tivesse protegido a indústria nacional, botado em custo alto na importação de produtos, isso não teria acontecido, não sei o que lá, né, que da autossuficiência à dependência da China, esse negócio de livre mercado não funciona, não sei o que lá. O que falta o repórter explicar é por que isso não aconteceu também com a vacina, com as vacinas para gado. Porque, veja, você tem exatamente a mesma coisa. Você abriu o mercado, veio, as empresas de fora poderiam continuar trazendo vacina para febre aftosa, para esse tipo de vacinas para gado, coisa e tal. E, no entanto, não aconteceu nas vacinas para gado. Essa explicação dele de que o livre mercado prejudicou a indústria nacional, eu não sei o que é lá, não explicou por que as vacinas para gado não funcionam. Mas, na verdade, aí que tá, aí que vem o negócio, regulamentação mais rígida e necessária. Regulamentação necessária onde, meu amigo? Para quê? Porque claramente foi um erro a Anvisa. A Anvisa é uma das piores agências criadas aí por governos e inventa essas coisas de proibir coisa e tal. Isso aqui é que é o problema. O problema foi a regulamentação mais rígida e o fato de que vacina no Brasil praticamente é só pelo SUS. Então você não tem um mercado de vacina. Você até pode ir, você tem algumas vacinas que você toma em clínicas particulares, você pode contratar clínicas particulares para fazerem vacinas no mercado, coisa e tal, você pode ir lá numa clínica e tomar a vacina. A questão é que, como o SUS se impôs nesse mercado de forma desleal, e desleal por quê? Porque ele não é de graça, ele é pago, e é caro pra caramba, é pago com seu imposto, mas basicamente ele se impõe no mercado por quê? Porque a pessoa que usa, no final das contas, não paga nada. Na verdade, ela pagou antes imposto, mas no momento daquilo ali, ela não tem como escolher outro lugar para tomar a vacina. Se ela escolher outro lugar diferente do SUS, ela tem que pagar mais ainda. Ou seja, ela já pagou a vacina dela do SUS. Se ela escolher tomar vacina num laboratório particular, ela vai ter que pagar de novo a vacina. Então, realmente, é uma concorrência desleal, é o que a gente fala. Isso estraga o mercado e causa esse tipo de coisa. No final das contas, começa a ter, lógico, um monte de lambança nessas licitações de compra de vacina. Evidentemente que o pessoal começa a fazer tudo por roubalheira. Você tirou o livre mercado da parada. O mercado não pode mais atuar, virou tudo ligação com o governo. Primeiro o governo bota regras, regulamentações absurdas. Por que regulamentações absurdas? Lembra, como eu falei, todo o objetivo do governo é roubar mais a população.
Então, como é que é feita essas licitações do SUS? Tem um monte de regra absurda que praticamente ninguém consegue atender, a não ser a empresa A ou B, que vão ser aquelas que vão ganhar o dinheiro da licitação, entendeu? Gente, 100% das licitações no Brasil são assim, não tem uma que escapa. Qualquer um que venda coisa para o governo é sempre assim. Tem esse monte de coisa que o nego inventa, de regra, de ligação, não sei o que lá, de proibição, para só ter meia dúzia de vendedores, possíveis vendedores, ou um grupo muito restrito, porque na verdade já está escolhido ali quem vai ganhar, porque já tem um esquema de dar dinheiro para os outros, para os funcionários que participaram da licitação. É tudo assim aqui no Brasil, todas são assim. Então, esse é o esquema da regulamentação. Você regulamenta para tirar fora aquele competidor que poderia oferecer um preço mais barato, poderia oferecer uma coisa diferente, mas você não quer, porque você já acertou com aquele cara que você vai vender para ele, que ele vai te dar 10% depois na base da propina e coisa e tal. Então, esse é o esquema que a coisa funciona. Então, no final das contas, essa regulamentação tirou as empresas do mercado, que nem eram tantas assim, eram só 5. E aí, da mesma forma, o pessoal esquece de perguntar, mas e como é que funciona a vacina de gado? Por que as vacinas de gado não têm esse problema? Exato, não tem tanta regulamentação e quem compra vacina de gado não existe um SUS para gado. Quem compra é cada fazendeiro. O fazendeiro quer comprar vacina para o seu gado e vai lá na loja e compra. Aí o que acontece? Você tem um mercado de verdade, um livre mercado, pessoas produzindo, pessoas comprando e pronto. E olha só que maravilha, funciona melhor. Funciona muito melhor que o SUS, o gado está mais bem cuidado no Brasil do que as pessoas. Por quê? Porque inventaram essa ideia absurda para roubar dinheiro das pessoas, que é Sistema Único de Saúde, ou Sistema Utópico de Saúde, que deveria ser o nome dessa coisa. Porque lembra, o SUS não é grátis, não é de graça, você paga e paga muito caro. Você pagaria menos se fosse particular. Você pagaria muito menos se quando você precisar de um médico, você pagasse diretamente ao médico. Ao invés disso, o governo rouba esse seu dinheiro de você e tira de você o direito de escolha. E aí o que acontece? Você vai no SUS, é tudo uma porcaria. Você paga toda essa infraestrutura do SUS, que basicamente joga fora esse dinheiro em licitações roubadas, é o que acontece. O SUS existe para roubar dinheiro das pessoas mesmo, a verdade é essa. E se você precisar realmente, meu amigo, você acha que vai ser atendido no SUS? Meu amigo, por que você acha que está morrendo tanta gente dessa gripe aí? Por que você acha que está morrendo tanta gente de Covid? Porra, porque o SUS não funciona, cara. O pessoal está aqui não porque o SUS está com UTI lotada, não sei o que lá. E quando? Em que época da humanidade o SUS teve UTI aberta, liberada, você conseguia lá e fazer... E eu digo mais, aí o nego fala assim, não, mas aqui no SUS, é no Brasil que tem esse problema, que não sei... Não, saúde pública não funciona em lugar nenhum do mundo. Na Inglaterra é a mesma porcaria, na Suécia é porcaria, na Noruega é porcaria. Em todo lugar que tem saúde pública, ela é mal feita. Eles falam, ah, não, mas é de graça. Aí você vai lá, ah, quero marcar, preciso fazer uma cirurgia. Ah, vou marcar para daqui a 20 anos, volta daqui a 30 anos. Não tem como, não funciona. Para alocar recursos, só o livre mercado aloca recursos de forma eficiente. Ou de maneira simplificada, para qualquer um entender. O que seria mais barato? Você pagar ao médico ou você pagar para o político pagar ao médico para você? Lembra, o político vai roubar nesse meio do caminho. Então, sai muito mais barato você pagar o médico diretamente quando você precisa. Ah, mas tem o problema de que a saúde, de vez em quando, você precisa de coisas muito caras. É verdade. Para isso existe um negócio chamado seguro. Seguro funciona muito bem, é bem testado, é bem validado. Se um monte de pessoas se unem e pagam um seguro, um plano de saúde, você tem aquela situação que se alguém precisar, uma pessoa precisar de um tratamento caro, ela vai ter a condição de fazer, porque o seguro, como ele trabalha com números grandes, ele sabe que não vão ter muitas pessoas daquele tipo, então ele pode bancar aquele prejuízo naquela pessoa, porque o grosso da população não vai ter aquele problema. Plano de saúde resolve, livre mercado resolve, é só não atrapalhar. O governo, na ideia dele, lembra, em momento algum passou pelo governo a ideia de ajudar a população, não. Isso aí é o que ele conta para você para ganhar voto, meu amigo. A ideia dele sempre foi roubar, fazer o SUS para quê? Para ter as licitação gorda, para poder roubar mais um pouquinho. E aí, essa é a ideia dele. Fez esse negócio de saúde pública e você, otário, fica aí defendendo o SUS e não sei o que lá, e não defenda o SUS, que o SUS é grátis. Não, amigo, não, animal, esse negócio não é grátis, isso é pago, e é pago caro pra caramba. É muito caro, você paga 10 vezes o que você pagaria no SUS, o que você pagaria numa clínica particular. E é por isso que está acontecendo esse fenômeno aqui no Brasil de clínicas populares, que é fantástico.
E eu só uso isso. É muito barato para você se consultar, é ótimo, você é atendido rápido, tudo funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque o SUS virou tanto uma máquina focada em roubar a sociedade, em não fazer nada, não prover serviço nenhum, que o pobre, quando precisa de coisa, tem que ir em clínica particular. E essas clínicas, como são baratas, a pessoa consegue pagar e sai muito mais em conta. Você tem o atendimento que você precisa e faz a coisa correta. É o que eu falo, é muito mais barato. Pague o médico diretamente, é muito mais barato do que pagar para o político pagar o médico para você. E ainda tem todo um outro aspecto que eu poderia falar aqui da proibição de planos de saúde no Brasil, que é uma coisa absurda, né? Vocês sabem que é proibido o plano de saúde aqui no Brasil, né? O governo, ele garante com um monte de legislação, de coisa que, olha, não pode ter plano de saúde. Você tem que confiar no SUS. Ou isso, ou pagar no dinheiro ali na hora de fazer a coisa. Porque a verdade é que a ANSS, Agência Nacional de Saúde, alguma coisa assim, eu não sei como é que é a sigla desse troço, proíbe plano de saúde. Não, as regras são proibitivas. Houve uma época que tinha plano de saúde aqui no Brasil. Aí começaram a decidir que tudo o plano tem que cobrir. Não é assim que funciona o contrato. Contrato é contrato. Você paga mais caro, você tem cobertura melhor. Você paga menos, você tem menos cobertura. Essa é a forma correta. Ah, mas o plano de saúde capitalista está lucrando. É lógico, é para isso que funciona. Ele está trabalhando, ele investiu o dinheiro dele para lucrar. É para isso que serve o negócio. Tem que lucrar mesmo. Lucro é uma coisa positiva. Enfim, eu já estou me estendendo aqui no assunto, saindo para outros lados. O importante é isso, é notar como que o SUS, como a nossa saúde estaria muito melhor se não tivesse o SUS. Deixa como está o gado, como é a vacinação do gado, todo mundo comprando, pagando com dinheiro, fazendeiro pagando com dinheiro, fazendeiro pobre comprando vacina menos melhor um pouquinho, porque tem que ser a mais barata. Se o cara tem dinheiro, ele compra uma vacina melhor, é a vida. Mas funciona, você tem um monte de gente produzindo, e repara, tirar a barreira de importação não afetou nada essa indústria. Continua tudo funcionando, tem fábricas inteiras para isso daqui. O problema é o mercado. Enquanto você preserva o mercado, se tiver um mercado funcionando, tem produto barato, de qualidade e acessível. No momento que você resolve botar o governo para resolver o problema, meu amigo, aí você se ferrou. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.